Olá pessoal, olha aqui que legal, para inaugurar o canal do YouTube do Tentem, nós fizemos essa aula gratuita desse estojinho multiuso. Nós utilizamos o cristal 0.4, viés Goneon, aprendemos a colocar cursor, então é uma aula bem legal. Já entra lá, curte, compartilha e bora para mais aulas. Para fazer esse estojinho, eu vou utilizar o pezinho de teflon, uma máquina doméstica e uma agulha número 16. Você posiciona o seu pezinho calcador, abaixa a alavanca para ela prender e mantém agora a sua máquina no ponto reto, tamanho 3, 3,5. O plástico cristal, você vai precisar de um retângulo de 22 por 25 e você vai aplicar o viés Goneon nas extremidades do tamanho 22. O viés Goneon, ele já vem com essa marquinha bem no meio, que serve já para você fazer essa dobra e aplicar direto. Então, você vai fazer uma costurinha bem nessa beirinha mesmo, na parte que está encostada no cristal. Então, posiciona na máquina e vamos fazer essa primeira costura. Você pode fazer essa costura direto já, ou você pode utilizar como recurso os clipes para facilitar na hora de costurar. Aqui eu já estou colocando os clipes e a sua máquina, se ela tiver posicionamento de agulha, você vai jogar ela toda para a lateral esquerda e vai fazer essa costura bem na beiradinha mesmo, na parte de dentro da sua peça. Vai até o final. Não é necessário fazer retrocesso, mesmo porque plástico cristal, se você ficar fazendo muitos retrocessos, ele picota o plástico. Então, uma costura de uma vez só. Vai na beirinha, costurando, costurando até chegar no final. E você vai fazer isso nas duas extremidades. Fez em uma parte, vai fazer a mesma coisa na outra parte. Posiciona o viés Goneon, coloque os seus clipes. Corta as extremidades, toda essa sobra, e nós vamos passar agora para a fase de colocar o zíper. Para o zíper, eu estou utilizando um pedacinho de 24, 25 centímetros. Você vai pegar o seu zíper, colocar o dentinho para cima e posicionar bem próximo do seu viés. E vai fazer uma costurinha bem na lateralzinha e quase encostando no seu zíper. A sua margem de costura é o seu próprio pezinho. O pezinho tem que encostar com tranquilidade no dentinho do zíper. E aí, a sua costura agora é nessa extremidade de dentro, na parte do viés que está bem próxima do zíper. E você vai fazer uma costura até o final. Vai segurando o seu zíper, encostando certinho ali no seu viés e vai fazer essa costura bem bonitinha até o final. Também não é necessário fazer retrocesso nesse momento. Essa costura, olha, tem que ficar bem na beiradinha mesmo, ó, bem próximo ali da cremalheira do zíper. E agora, você vai fazer o mesmo processo do outro lado. Para você não errar o lado do dentinho do zíper, não destaca ele ainda. Dobra o seu estojo, vem com ele encostando lá na outra lateral e prende com um clipe. Que aí você sabe que você não vai errar e não vai colocar um lado do zíper para cima e o outro para baixo. E a gente só descobre isso na hora de passar o cursor. Então, prendeu, agora sim você pode destacar o seu zíper e fazer o mesmo processo. Alinha o zíper certinho com o seu viés, coloca lá na máquina, posiciona a sua agulha bem próximo da lateralzinha do viés com o zíper e vai fazer essa costura agora até o final. Feito isso, agora nós vamos para o temido cursor. Você alinha as laterais do seu plástico cristal, deixa bem retinho e vai cortar o excesso do zíper. Coloca um clips ali para facilitar, deixar mais firme na hora de passar o cursor.
Cortou o zíper alinhado, queima as duas laterais. É sempre bom ter um isqueiro por perto toda vez que nós vamos colocar zíper. Queimou as duas lateraisinhas, você vai tirar agora de um lado somente a parte do dente. Não corte o tecido. Para você não correr o risco de cortar esse tecido, dobra esse tecido um pouquinho para dentro, segura com a sua mão e aí sim, você vai cortar somente os dentinhos. Cortou os dentinhos, você vai lá, queima, deixa ele sem nenhum fiapinho, porque são os fiapinhos que atrapalham na hora de colocar o cursor. Você pega o seu cursor, coloca ele com essa abinha para cima e você vai ver que ele tem um formato que parece uma cabecinha de uma cobra. Então, você vai pegar o seu lado direito, que é o lado que tem o dente, e vai colocar na diagonal até ele chegar próximo daquela parte que está sem o dentinho. Chegou ali, você abre o seu zíper também na diagonal e encaixa aquela partinha que tem dente. Segura com a sua mão a sobra do tecido que ficou lá atrás e vai puxar o seu cursor até o final. Tirou o cursor inteiro, você vai repetir o processo. Coloca primeiro o lado que tem dente na diagonal, puxa, traz o seu carrinho até onde acabou ali a parte que você cortou, coloca aqui novamente e vai puxar. Deixa o seu cursor agora no meio, ele vai ficar fechado em ambos os lados. Agora, você define qual é o tamanho dessa dobra que você vai deixar. Eu deixo em média 1 centímetro, 1,5 centímetros. E vou passar uma costurinha nessa beiradinha. É uma costurinha de segurança, só para manter esse cristal mais firme. Posiciono lá na máquina, jogo a minha agulha agora toda para a lateral direita e vou passar a costura. Um truque que eu utilizo nessa hora é deixar a linha um pouco mais longa e segurá-la com a mão esquerda. Conforme eu for começar a acelerar, eu dou uma leve puxadinha nessa linha, que facilita o processo da minha máquina de empurrar esse tecido, né? Empurrar esse cristal para começar essa costura sem ele ficar batendo a agulha no mesmo lugar e perfurando muitas vezes. Então, é só segurar a linha e dar uma leve puxadinha. Repete o processo agora do outro lado, mesma coisa, segura a linha, dá uma leve tensionada nela, abaixa a agulha para começar com a agulha já presa no seu tecido e dá uma leve puxadinha. Olha como ela facilita na hora de você costurar. E vai agora com essa costurinha até o final de novo. Feito isso, agora você vai refilar esse zíper, tira todo esse excesso, tanto de um lado quanto do outro. Dá uma queimada, pega o seu isqueiro, queima esse zíper também, porque o zíper costuma desfiar com o tempo, então é bom a gente garantir que ele não vai acontecer isso, é só você queimar. Agora, já vamos para a finalização do nosso estojo. Se você quiser o estojo retangular, você vai somente aplicar o viés Boneon agora nas duas laterais. Posiciona o seu viés e faz o acabamento nos cantinhos, dobrando ele para dentro. Não deixa ele só corta e queima, não, que eu acredito que fique um acabamento bem feinho. Então, dobra ele para trás, esconde aquela bordinha e aí faz uma costura na lateralzinha, bem na beiradinha. Esse estojo, eu vou arredondar os cantinhos. Então, vou passar uma linha nesse cantinho e vou apertar esse finalzinho dele na máquina mesmo, costurando de uma vez só, para ele não ficar fofinho, porque senão atrapalha na hora de você aplicar o viés. Então, vou fazer um risquinho nas duas lateraisinhas, passar uma costura de fora a fora para prender esse plástico cristal e depois aplicar o viés. Eu utilizei como recurso aqui para arredondar esses cantinhos um cone de linha. Você pode usar um cone de linha, um rolo de fita crepe, um prato, qualquer coisa que tenha essa forma circular para você arredondar esses cantinhos. Então, faz um risquinho nos dois cantinhos e vai passar uma costura nessa beiradinha, de fora a fora, começando por onde você já tem essa costura que a gente fez anteriormente, vai no fundo até o final e depois a gente vai recortar.
Agora, você vai arredondar, ó, só tirar esse excesso, tenta não deixar biquinho, deixa ele bem redondinho, porque quando você aplicar o viés, o acabamento vai ficar mais bonito. Ó, peguei o meu viés Boneon, dei uma leve queimadinha nas pontinhas para garantir que ele não vai desfiar e vou posicionar agora na frente do meu estojo, deixo uma sobrinha para cima, dobro ela para trás e escondo esse acabamento. Ele vai ficar bem bonitinho. E vou colocar um clips ali para segurar e facilitar para eu costurar. Se você já tem uma certa experiência com costura, você já pode fazer essa costura direto. O truque é, começou a costurar, deixa a sua agulha lá dentro, presa no seu tecido, e dá uma leve tensionada no viés quando chegar na parte curva, para ele não fazer pregas. Então, começou a costurar, vai dando uma puxadinha no viés, costura mais um pedacinho. Puxa um pouquinho, costura mais um pedacinho. Também dá para fazer esse processo com os clipes. Antes de colocar o clipe, puxa um pouquinho o viés, coloca o clipe. Puxa mais um pouquinho, coloca o clipe. E vai colocando o clipe até o final. Chegando agora no finalzinho, o meu viés ficou um pouquinho a mais, né? Com um pouquinho mais de excesso do que eu preciso. Então, eu corto, queimo um pouquinho e repito aquele processo. Dobro essa sobra para trás e fecho o viés ali, deixando o cantinho bem bonitinho. E agora é só passar a costura. Coloca na máquina, posiciona a sua agulha agora toda para a lateral esquerda. Abaixo a minha agulha e faço a mesma coisa, seguro a linha, dou uma leve puxadinha na hora que eu acelero. É um movimento contínuo, você acelera e puxa ao mesmo tempo, e é bem pouquinho. E o truque na máquina também, para o ponto ficar bonito, é não acelerar muito rápido, é você ter o controle no pé de acelerar bem devagar, porque o ponto vai fazer no mesmo ritmo. A sua agulha e o seu dentinho da máquina vão trabalhar no mesmo ritmo. Então, o ponto vai sair todo certinho do mesmo tamanho. Não tensiona, não segura o seu tecido, o seu plástico, deixa que a máquina vai fazer esse processo. Eu também utilizo como recurso a tesoura fechada, vou segurando ali, ó, vou colocar a tesoura bem próximo do meu pezinho e vou pressionando e ajudando a máquina a fazer essa costura. Você pode usar tesoura, pode usar um agulhão, pode usar um palito, o que tiver aí na sua casa próximo de você que facilite você a fazer essa curva. É bem devagarinho na hora de fazer a curva, vai com calma. Não erga o pezinho da máquina se a agulha não estiver lá dentro do seu tecido, tem que ficar preso o tecido, porque senão o seu ponto vai sair um zigue-zague, não vai sair reto. Finaliza com retrocesso, não falei, mas retrocesso lá no começo também, retrocesso agora aqui no final. E o seu estojinho está prontinho.